Olá, seja bem-vindo a mais uma Pílula Jurídica do curso Fórum. Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves e hoje quero conversar com você um pouco a respeito do artigo 65, parágrafo único do novo CPC. Na verdade, esse dispositivo ele trata de um tema que gerou muita polêmica à luz do CPC de 73. Por quê? Porque o CPC de 73 simplesmente não regulamentava essa matéria. E aí, na omissão legal, nós criamos uma divergência, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, bastante significativa. A verdade é que na vigência do Código 73, nós nunca tivemos uma resposta segura a respeito do tema, que agora, para bem ou por mal, eu, por exemplo, acho que foi por mal, mas, de qualquer maneira, está resolvida pelo 65 parágrafo único. Do que trata, Daniel, esse dispositivo? Esse dispositivo, ele trata da legitimidade do Ministério Público para alegar incompetência relativa. Tá? Relativa, é claro, porque absoluta é evidente que ele tem legitimidade, sempre teve, não só ele, como qualquer outro sujeito processual. O problema é a legitimidade, a incompetência, relativa. O Código ele resolveu dando legitimidade para o MP. Então, a partir do novo CPC, o MP ele tem legitimidade para alegar a incompetência relativa. Note o óbvio. Ainda que o artigo não seja expresso nesse sentido, nós precisamos fazer uma análise sistêmica, né, da regra legal. O MP ele pode ser autor de demanda. E é óbvio que quando ele for autor de demanda, ele não tem legitimidade para arguir a incompetência relativa. A sorte, né, é que a atuação do MP como autor é essencialmente no campo da tutela coletiva. E lá na tutela coletiva, a competência mesmo do local, né, para alguns é territorial, para alguns é funcional, não interessa. A competência do local é absoluta. Então aí não caberia nem essa discussão. Tá? Mas de qualquer maneira, se você pensar no hipótese de tutela individual, o MP como autor, você não tem, obviamente, legitimidade para arguir a incompetência relativa. Autor não pode arguir a incompetência relativa. Sendo ele MP ou qualquer outro sujeito no polo ativo, não vai acontecer. O MP como réu é algo excepcionalíssimo, mas aí também não precisava de previsão legal, porque todo réu tem legitimidade para arguir a incompetência relativa. Então, se o MP é réu, o problema também nunca foi posto. A grande discussão, obviamente, sempre envolveu o MP como fiscal da ordem jurídica, porque o novo CPC também não fala mais fiscal da lei, tá? Fica atento a isso. No CPC de 73, o MP era fiscal da lei. Agora, no CPC de 2015, o MP é fiscal da ordem jurídica. Pois bem, então o MP agora, como fiscal da ordem jurídica, ele vai ter legitimidade para arguir a incompetência relativa. É claro, terá que fazê-lo no prazo legal, porque nós temos aqui uma preclusão temporal, então no prazo legal ele vai poder alegar. Se não alegar, prorroga a competência e aí segue-se no juízo em que a demanda foi distribuída mesmo. Bom, perfeito, legal, está resolvido, tal, então acabou, né, Daniel? Então, eu só queria trazer para você uma questão que tem me incomodado, eu até nas minhas aulas que eu venho dando aí pelo Brasil, falando sobre o novo CPC, sempre que o assunto surge, eu tento colocar para debate e sempre gera uma discussão acalorada, mas sem grandes conclusões, no seguinte sentido. Vamos imaginar o MP como fiscal da ordem jurídica numa atuação bastante típica, bastante tradicional dele, que é o processo que envolve incapaz. Então, o processo tem um incapaz, o MP entra lá como fiscal da ordem jurídica. E esse incapaz é o réu. Tá? O incapaz aqui, nesse caso, é o réu. Então, o que acontece? A demanda ela não é proposta no foro do domicílio do representante legal do incapaz. E isso viola uma regra de competência relativa. Ok? Bom, aí o juiz não pode falar nada de ofício, tem a súmula 33 do STJ. Vamos ter que dar andamento a esse processo. Vamos esperar o réu alegar. Quem é o réu? O réu é o incapaz. Ah, mas o incapaz não tem capacidade de estar em juízo? Pois é, por isso que ele tem um representante judicial, processual. Então, esse representante processual do réu, ele vai alegar incompetência relativa. Perceba, se ele alegar e o MP alegar também, Inês é morta. Segue o jogo.
A questão aqui, entretanto, é a seguinte: ele não alega e o MP alega. Porque o código agora deu legitimidade para o MP fazer essa alegação. Legal. Perceba, o representante processual do incapaz, ele também não tem muita capacidade jurídica, né? Vamos dizer assim. Então, o resultado prático é que ele vê na alegação do MP uma ajuda. Pô, graças a Deus o MP está aí. Vixe Maria, eu nem sabia dessa regra de competência. Nossa, isso ia ser uma... Nossa, go... Perceba que numa situação dessa, também está resolvido o problema. O réu adorou o que o MP fez, o MP tem legitimidade para fazer o que fez, está previsto aqui no Código, artigo 65, parágrafo único, e a vida segue. Aí nós vamos para a última alternativa aqui. O silêncio do réu foi planejado. Deixar de alegar a incompetência relativa não foi um lapso, não foi um vacilo. Na verdade, deixou-se de fazer essa alegação porque o representante processual do incapaz sinceramente acredita que a prorrogação da competência é a melhor solução. Ele entende que naquele caso concreto, por uma razão que não interessa para nós, aquele juízo em que tramita o processo é o melhor juízo que existe para o incapaz. Mas o MP tem uma percepção diferente dessa realidade. Para o MP, o melhor juízo para que essa demanda tramite é lá no foro de domicílio do representante do incapaz, que é uma outra comarca. E é por isso que ele alegou a incompetência relativa. Então, resultado. Eu tenho um representante processual do incapaz querendo o bem do incapaz e, com isso, querendo que o processo fique onde está. Eu tenho um fiscal da ordem jurídica, um membro do MP, que certamente também está querendo o melhor para o incapaz, mas que imagina que o melhor para o incapaz seria mudar de comarca. E agora? Quer dizer, a vontade do MP se sobrepõe sobre a vontade do réu representado, ou a vontade do réu representado se sobrepõe à vontade do MP? Quer dizer, como é que eu resolvo esse impasse? E aí, na minha percepção, eu tenho dificuldades, inclusive, para responder essa pergunta, mas né, a conclusão do momento que eu tenho por agora é que quem deve decidir isso é o juiz. Eu não devo estabelecer uma prevalência a priori dessas manifestações. Porque, em tese, está todo mundo ali em prol do incapaz, está todo mundo ali querendo o melhor para o incapaz. Só que não tem um acordo sobre o que seja melhor para o incapaz. Ora, não haver esse acordo, então o juiz que decida. E o juiz também, obviamente, preocupado, vai decidir, em tese, com aquilo que seja melhor para o incapaz. Tá? É uma situação interessante, vai passar, imagino eu, a acontecer com mais frequência no novo CPC, e aí nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver qual será a resposta do judiciário para a solução desse impasse.